Olá, tá começando o 150º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui. Belê? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, estamos em 3 aqui. Eu, você e o pessoal da... Então mais pessoas, né? O pessoal da obra aqui em cima. Então eu vou tentar ao máximo eliminar isso na edição, mas se sobrar uma martelada, uma furadeira... A vida de apartamento. Exato, isso também passará, como diz o clichê, né? Mas muito bem, eu quero começar aqui, na verdade, perguntando sobre um produto que eu vi que você fez um post que eu fiquei tentando identificar o que era. Parecia aquele telefone da startup do... Como é que ele chama? O criador do iPod? Tony Fadell. O Tony Fadell, aquele Jam Phone lá, mas não, é uma câmera. Que câmera é essa? É uma câmera, a Insta360X5. É uma dessas câmeras de ação, estilo GoPro. Eles me mandaram pra testar, lançou semana passada, então é novidade. E ela filma, né, em 360. É a primeira vez que eu tenho uma câmera dessas, né? Eu já conheço o GoPro, conheço a própria da Insta360. Mas nunca tive. Eles ofereceram, mandaram pra eu testar. E até que o negócio é bem divertido, porque eu nunca tinha me imaginado até então usando esse tipo de câmera, porque, sei lá, eu não vou esquiar, eu não faço coisas tão radicais assim pra me imaginar usando uma câmera de ação, né? O pessoal gosta, por exemplo, de comprar pra... Coloca no capacete de moto e filma, toda aquela coisa arada. Uhum. Mas eu já descobri uns possíveis usos pra ela, tenho testado. E é muito legal, porque... Por ela ser 360, se você quiser, você pode filmar vídeos normais com ela. Ela tem uma lente ultra-wide, então o campo de visão é bem amplo. Dá pra tirar foto, dá pra filmar. E eu já gostei da ideia de filmar vlog com ela, né? Que eu gosto de filmar algumas coisas de viagem. Uhum. E sei lá, eu sempre tenho filmado meus vlogs com o iPhone, nos últimos anos aí que eu inventei de filmar viagem. Mas, cara, filmar com iPhone é um negócio... É bom, porque a câmera é muito boa, mas ao mesmo tempo vira aquela mistureira, tipo, de vídeo de viagem com as fotos do celular, e aí depois tem que passar pro computador, e aí tá misturado com foto. Aí a câmera não, a câmera é só o que eu quero pro vlog, e ela é menorzinha do que um iPhone 16 Pro Max. Daí também tem a questão de bateria, porque, sei lá, você tá viajando, né? Filmar gasta bateria. Você começa a filmar com o celular sem parar, a bateria vai embora. Daí você precisa da bateria para outras coisas durante a viagem, tem que andar com um carregador, é meio um saco. E aí com essa câmera, você faz tudo ali com ela, sozinho, tá separado ali do teu celular, então eu já gostei por conta disso. A qualidade é bem decente, mas o mais legal dela ser, pelo fato dela ser 360 graus, é que no aplicativo da Insta360, depois que você filma, se você gravou em 360 ou tirou uma foto, você consegue exportar o vídeo com um ângulo específico, um vídeo 16:9 que seja, selecionando ali, você arrasta ali na tela, o vídeo é 360, você aponta para onde você quiser e fala, não, eu quero esse enquadramento aqui. E aí ele salva aquele vídeo ali, fixo no enquadramento que você escolheu. Isso é bem divertido até, poder fazer esse tipo de coisa. E não é meu caso, mas para quem tem Vision Pro, dá para usar essa câmera para fazer o vídeo imersivo, que você consegue olhar para os ladinhos, né, entrar dentro do vídeo, então isso também deve ser bem bacana. Tá, e ela grava em quê? 4K? Quer dizer, deve ser tipo 8K, 16K para ser 360, mas a qualidade do vídeo exportado. O vídeo inteiro é 8K por ser 360, mas aí você consegue exportar um 16:9 em 4K. Tá, bacana. E pelo que eu tô vendo aqui, tem tipo estabilização pra quem for usar esquiando, esse tipo de coisa. Sim, a estabilização é bem boa. Sabe o que eu acho a lente bonita? Então, a lente é bem diferente, né? Chama bastante atenção. Ela pega um pouco, assim, em cenários mais sem iluminação. Pra filmar à noite ela não é tão boa. Mas durante o dia testei, filmei bastante coisa. Devo publicar um videozinho em breve. E curti. Consigo me imaginar já filmando vlog com essa câmera. Sem dúvida é mais prático do que sair segurando o iPhone por aí, né? Ela tem mais lugares, eu acho que sim, né? O iPhone a gente tem o jeito normal de segurar. Essa aqui você consegue segurar, acho que um pouco mais de firmeza, abraçando melhor o dispositivo, sem medo de que
A parte gordinha da base do dedão vai tocar na tela, mexer, vai, né? Então, acho que fica mais tranquilo. Tem um stickzinho também, né? Que se você quiser, você põe tipo num monopé pra fazer mais filmagem, né? E ele elimina o monopé, pelo que eu tô vendo? Elimina. É muito doido. Que legal. Isso que eu sei que existe, né? Não é uma tecnologia nova, mas é a primeira vez também que eu uso isso. Realmente funciona. Você coloca ali o stickzinho e ele consegue usar, né? Algoritmo, IA, sei lá. E consegue eliminar esse stick da filmagem. Aí parece que você tá só com o braço assim, mas não aparece aquele pau de selfie no vídeo. Isso é bem legal também. Aí tem um stick menorzinho e tem um grandão pra você filmar bem de longe. E de integração, deve ter, imagina, um aplicativo de telefone pra você puxar os vídeos gravados nela pro telefone, ou tem que usar o computador e passar a moda antiga? Não, tem aplicativo do iPhone, o mesmo da Insta360 que usa pra emparelhar com os gimbals deles. E aí você abre ali o app, já tá tudo lá, você consegue transferir, né, por Bluetooth, Wi-Fi, tem uma conexão direta ali, pra você passar os vídeos pro celular. E é ali no aplicativo que tem aquele rolê que eu falei de você tem um vídeo 360, você aponta um ângulo e ele salva o vídeo ou a foto no ângulo que você escolheu. É bem bacana, tô achando super divertido. E na minha próxima viagem, que eu não sei quando vai ser, mas espero que seja em breve, pretendo usar essa câmera para de repente fazer um vlog inteiro com ela, até pra gente ter uma ideia melhor de como que ela funciona e quem sabe fazer um comparativo com o iPhone, né? Porque eu já tenho vlogs com o iPhone, então seria um jeito legal de comparar agora um longo prazo assim como que ela funciona. E é caro? Lá fora, $549. Aqui acho que ainda não tem preço. Tá, acho que nem... Será que manda pra cá? Pelo site oficial eu não tenho certeza se eles mandam, né? Mas dá pra você usar aqueles serviços de importação se você realmente quer comprar um desses. Ou, né, se você estiver viajando, é fácil de encontrar produto da Insta360 lá fora. Beleza, então eu fico curioso pra hora que, inevitavelmente, pintar uma matéria sobre isso na Macworld, sua nova casa, né? Com certeza, logo mais deve pintar alguma coisa por lá. Excelente, quando pintar a gente, claro, linka aqui. Agora eu quero começar com os follow-ups em relação às últimas semanas. Na verdade, esse é um quase follow old. O Gabriel Soria, abraço pra você inclusive, ele tá passeando por Barcelona e falou o seguinte: amigos, essa semana que eu tô em Barcelona eu só digo uma coisa, tá? A União Europeia demanda USB-C nos aparelhos, mas no ônibus, pelo menos aqui em Barcelona, só tem entrada USB-A. Enfim, a hipocrisia. Ele brinca, mandou um abraço pra gente e pro Adorno. Reforço o abraço pra Adorno. Tem isso, né? Estrutura nem sempre tá na lei também, né? Exatamente, abraço pro Gabriel. E é verdade, eu lembro quando rolou a mudança no iPhone mesmo, né? Tinha toda aquela discussão, que eu cheguei a viajar de TAP e eu ainda brinquei com o William Max. A gente, mas cadê o USB-C aqui no avião, né? Todo mundo mandando o teu USB-C. E você pega avião hoje, pega ônibus que tem USB, ainda é tudo USB-A. Agora que esses tempos eu peguei um avião que tinha porta USB-C. Eu falei, olha, tá começando, mas até... O futuro chegou? O futuro chegou, mas até mudar, trocar tudo. Ainda mais quando a gente fala de, né, principalmente avião, que é um negócio que demora anos pra eles trocarem, renovar a frota. Vai tempo até estarem prontos pro USB-C. Curiosamente, uma das primeiras vezes que eu vi estrutura assim de USB-C na saída de uma coisa que eu tava andando foi num avião, não lembro nem quando foi, nem pra onde foi, informação toda pela metade aqui. Mas foi a tempo suficiente de ter chamado a atenção. Falei, caramba, foi à frente de virar lei na Europa, sabe? Falei, poxa, tá aí, tá começando. Aparentemente... Não exatamente, foi só o começo mesmo. Essas coisas são devagares mesmo. Muito bem, vou começar já com uma das notícias que mais chamaram bastante atenção nessa última semana, que foi uma derrota importante que a Apple sofreu nos Estados Unidos por conta das leis, da App Store, aquela treta toda com a Epic Games, o resumão do resumão. Lá em 2020, 22 talvez, a Epic Games publicou de propósito um update do Fortnite que ela sabia que a Apple não ia aprovar, nem o Google, na verdade. Depois que o aplicativo foi pro ar, eles ligaram uma chavinha lá e dava para fazer uma compra interna por dentro do Fortnite, por fora do sistema da App Store, da Play Store. Tanto o Google quanto a Apple chutaram o aplicativo e já estava tudo prontinho. Já a Epic tinha planejado já isso, cavado a falta para abrir processos e tentar na justiça mudar as regras e poder, basicamente, fazer exatamente isso, né? E essa treta tá se esticando, né, de lá para cá, vitórias e derrotas pros dois lados. Caso vai na Suprema Corte, ela fala, não, a gente não vai decidir isso aí, as cortes menores decidem. A Apple, principalmente, né, do lado dela, ela conseguiu, sei lá, de 11 acusações da Epic, a Apple
conseguiu se defender bem em 10 e em uma ela não conseguiu. E essa uma virou um problemão para ela nessa última semana, porque a gente sabe que, assim como aconteceu na Europa, nesse caso também de Estados Unidos, a Apple adotou o que a justiça pediu, só que só pela tangente, de um jeito que ela adota, que nem sempre é o jeito mais reto e na intenção da lei possível, aquele papo que a gente já teve bastante aqui. E a juíza Yvonne Rogers proferiu na última semana uma decisão puxando com muita força as duas orelhas da Apple, inclusive acusando os executivos de ter mentido sob juramento, então ele deve sofrer algum tipo de sanção. Muitos puxões de orelha em cima do Tim Cook, falando que o Tim Cook escolheu errado, basicamente ela falou o caminho que a Apple iria trilhar, e falando, seguinte, a partir de agora é sim aplicativo, podendo fazer o que eu pedi em 2021 e não o que vocês fizeram. E já de cara o Fortnite, Spotify também já começou, o Patreon também acho que começou a publicar aplicativos já com esse esquema novo para a App Store americana. Não vale para o resto do mundo. A Apple certamente não vai adotar isso da pureza do coraçãozinho dela para o resto do mundo, né? A Epic disse, vamos fazer o seguinte, a gente volta com Fortnite na App Store, mas só se você adotar isso no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos. A gente não sabe o que aconteceu disso, provavelmente não vai ser o que vai acontecer. Mas, Felipe, acho que eu tentei dar uma pincelada na situação básica. Quer aprofundar no que aconteceu e no que isso significa também para a Apple daqui para frente? Com certeza foi realmente um grande acontecimento, porque na última decisão desse caso, que foi quando a juíza determinou que a Apple tinha que fazer as mudanças, a gente até brincou que aquela piada da Dilma, né? Não tem nem quem ganha nem quem perde, vai todo mundo perder. Porque na época a Apple foi obrigada a fazer mudanças, mas também a juíza determinou que a Apple não tinha obrigação de deixar o Fortnite voltar para a App Store. Então a Epic meio que conseguiu fazer a Apple mudar algo, mas também ela não saiu ganhando nessa. Só que aí na época, a Apple, como você bem falou, implementou ali as mudanças do jeito dela. Ela foi obrigada a permitir que os desenvolvedores pudessem redirecionar os usuários para fora do aplicativo para fazer compras, assinaturas, para sair do sistema da App Store, que paga a comissão. Só que daí ela implementou aquela tela do terror que fala que o desenvolvedor vai sequestrar suas criancinhas e tudo mais, que a gente já sabe. E também ela implementou aquela comissão de 27% versus a de 30% da App Store, né? Então mudou tudo basicamente para o desenvolvedor que escolhe vender por fora. Comissão de 27% para venda por fora, ao invés de 30% da venda direto pela App Store. Então ela cobrava mesmo quando não usava o sistema dela. Pois é, então isso não fazia muito sentido. Ela implementou isso e falou, tá aqui, fizemos o que você pediu. Essa juíza, que vem acompanhando o caso desde o início, não ficou nada satisfeita, né? Então o caso continuou ali. E agora saiu a determinação final que a Apple foi obrigada a tirar tudo isso e a realmente permitir que os desenvolvedores redirecionem os usuários para fora sem ter que pagar comissão e sem ter que colocar essa tela do terrorismo que a Apple faz quando o usuário clica ali no botão para ser redirecionado. E tem uma matéria muito legal lá do Darren Farber, do John Gruber, que ele fez, ele pegando os principais trechos do documento ali final, com os quotes da juíza. E assim, ela detona a Apple. Dá pra ver que ela ficou muito irritada com a forma como a Apple conduziu o caso, porque na visão dela, o que a Apple fez foi basicamente debochar da decisão da corte, né? Porque teve justamente essa decisão de que a Apple não poderia impedir os desenvolvedores de linkar para sites externos. A Apple fez isso, mas do jeito dela, tentando tirar vantagem, tentando não perder ali a comissão. E a juíza cita ali vários exemplos, até e-mails internos de como, naquela discussão que até vazou uma vez, que o Phil Schiller falou, não, vamos liberar logo, esquece esse negócio de cobrar. Mas o Tim Cook mesmo falou, não, tem que ter um jeito de continuar cobrando as tarifas. E, enfim, é uma matéria lá no John Gruber muito legal para você ver os principais quotes da juíza. Mas assim, ela ficou muito brava com a Apple. E nesse muito brava, a determinação final dela foi, não, vocês vão fazer do jeito que eu mandar ou acabou para vocês. Não teve jeito, a Apple teve que abrir, mesmo contra a vontade, a Apple falando, nós vamos recorrer.
eu acho que já é uma batalha perdida. Acabou para a Apple, é isso. Mas claro, um asterisco, como o Marcos também falou, isso só vale lá nos Estados Unidos. No resto do mundo, ela não mudou nada e eu duvido que vá. Né? A Apple, a gente sabe, ela não faz nada que ela não seja obrigada. E por mais que seria o ideal a ser feito, ela não vai continuar fazendo o que ela faz. Já igual na União Europeia, que o que ela mudou lá só se aplica lá até hoje. Então, por enquanto, isso só muda nos Estados Unidos. Então, lá ela já teve que tirar aquela mensagem com uma fonte gigantesca falando que você está saindo do ambiente da App Store. Teve que tirar a comissão. E o que mais me impressionou foi que justamente esses aplicativos que você citou, Marcos, já estavam todos prontos para lançar uma versão sem compra interna da Apple. Tá? Já tava no gatilho, assim. Porque foi sair a matéria com a decisão final da juíza, já tinha lá Spotify falando que mandou o aplicativo para aprovação. O Stripe, que é a plataforma de pagamento lá fora. Vários aplicativos já anunciando que iriam tirar ali, lançar uma versão sem compras internas da App Store. Então parece que o povo já estava assim, pronto mesmo para, assim que tivesse uma decisão, já lançar um aplicativo que eliminasse as compras da Apple. Claro que muita gente ainda deve continuar comprando ali por dentro, até porque no resto do mundo a coisa continua normal, mas ela vai começar possivelmente a sentir um impacto grande aí, porque essas compras elas entram naquele bolo de serviços, quando a Apple divulga os resultados fiscais dela, inclusive teve divulgação recentemente, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E sobre o Fortnite especificamente, o Tim Sweeney é outro que também adora falar coisas por aí na internet, né? E aí ele falou que o Fortnite vai voltar pro iOS nessa semana. Ele falou a condição dele, não vai voltar, né? Porque primeiro que não teve nenhuma outra determinação para obrigar a Apple a permitir o Fortnite na App Store. Então, né, até daquela outra vez, a juíza até entendeu que mesmo a Apple tendo feito tudo o que ela fez, a Epic Games sabia bem o que ela estava fazendo, provocou a Apple de propósito, então ficaria a critério da Apple deixar o Fortnite voltar ou não para a App Store. Eu duvido que a Apple vai deixar, vai ser tão boazinha assim. Lá na União Europeia, a Epic lançou a própria loja para conseguir trazer o Fortnite de volta, mas não tem na App Store. E como esse negócio da comissão só vale para os Estados Unidos, vamos ver o que vai acontecer. Mas a impressão que eu tenho é que o Fortnite também não vai voltar assim tão fácil para App Store. Mas em resumo é isso. A Apple perdeu uma batalha muito importante e a gente sabe que isso abre precedentes para ela perder esse mesmo tipo de batalha no resto do mundo. Exato. Exatamente. A chave tá aí, né? Ela perder em casa é a pior derrota que ela poderia ter tido, porque vai facilitar muito esse tipo de processo ela perder também em outros países, porque cria uma jurisprudência, não sei se vale jurisprudência entre países, mas muito grande, né? Uma coisa que eu achei super interessante sobre os documentos que pintaram, especialmente na decisão da última semana, é como o Phil Schiller, internamente, é um cara extremamente razoável. Ele, da porta pra fora, é o cão de guarda da App Store, vingativo. A gente já viu um monte de exemplos, situações em que, por causa dele, teve gente pessoalmente prejudicada. Então, ele é um cara que, né, a gente vê de e-mails vazados de relação mesmo com quem desenvolve problemas, né? Da porta pra dentro, há um tempão tinha vazado também, acho que em processo, uma comunicação dele com Steve Jobs em 2011. E o Schiller falando, escuta, o que você acha de mexer nessa proporção da comissão 70-30? Porque não vai ser para sempre que a gente vai poder faturar 30% de cada uma das vendas. E se a gente proativamente fizer isso? Porque a gente já está passando aqui, não lembro se era 1 bilhão, 2 bilhões, não lembro se era faturamento, se era lucro. O ponto é, ele falou, tá vindo tanto dinheiro que se a gente abrir mão disso aqui, nem vai fazer tanta diferença. Vamos fazer isso de uma maneira proativa? E o Jobs falou, não. Algum dia a gente vai ser obrigado pelo mercado, por concorrência, a trocar isso. A gente troca. Até lá, money, né? E a gente viu exatamente o que mudou. Nada ao longo desses últimos anos todos. E de novo, no que veio na sexta-feira, veio um processo em que... No processo não, né? Na comunicação interna da Apple, o próprio Schiller falando, olha, internamente, né? Nada só vazou porque tá como parte do processo, mas o Schiller foi o cara que foi a voz da razão, evitou, né, que a Apple tentasse, até falei no Mac Magazine, né, a Apple deu tanto tiro no pé já que gangrenou o pé, ele tentou evitar que isso acontecesse, e ele já tinha falado para a Apple
cumprir o que a lei tinha mandado, e ele foi de novo voto vencido. Dessa vez o Tim Cook falou, não, a gente vai fazer desse nosso jeito aqui, que é tipo o que a lei mandou, só que não, né? E deu no que deu. Então acho que essa revelação de que internamente o Schiller é um cara que vê o problema chegar, mas na hora que decide, ele veste a camisa, faz o trabalho dele basicamente e vai pra briga, eu achei muito interessante. Mudou um pouquinho a visão que eu tenho do Phil Schiller. Ele ainda mais inteligente, não sei, do que ele parecia quando o lance dele era proteger a Apple. Ele protege a Apple de si mesma, da porta pra dentro, o que é bem interessante, e nunca deixou isso vazar. Nunca deu uma diquinha pública de que ele tinha discordado. Ele sempre foi um cara que entendeu a missão dele ali dentro, e isso eu achei bem interessante. Agora, o que eu escrevi no Mac Magazine no fim de semana foi o seguinte: a WWDC, que tá chegando aí, mês que vem, estamos a exatamente, basicamente um mês da WWDC 25, é a última chance que a Apple tem de fazer a coisa certa por conta própria, na relação com desenvolvedores, porque o mundo não vai esperar até a WWDC do ano que vem. Reguladores, desenvolvedores, todo mundo já perdeu a paciência, tá cansado. Então você tem alguma expectativa de que nesse ano a Apple anuncie alguma mudança estrutural de App Store, de comissão, de regras? Ou você acha que ela vai seguir fazendo o que ela sempre fez, que não vai se mexer até ser obrigada país por país, porque ela aumenta o faturamento que o Schiller falou há 15 anos que era o suficiente? A impressão que eu tenho é que não vai mudar nada. Que ela realmente vai segurar país por país, vai esperar que o que ela conseguir ganhar ali, um centavinho a mais que ela tirar, ela vai fazer isso. Porque, até por esse caso, a juíza já determinou, acabou, eles tiveram que mudar. Mas eles ainda falam assim, né? Tipo, chutando cachorro morto. Não, a gente vai recorrer, sim. Não tem nem o que recorrer, mas, cara, acabou o caso, mandaram, mudou tudo. Então, assim, eles perderam, mas eles continuam, né, tentando mostrar que não perderam, que vão brigar, que eles não defendem isso, que eles não acreditam nisso, que é toda aquela história de App Store, um lugar seguro e a comissão, enfim. Eu acho difícil mudar, mas eu também li o seu texto e eu concordo que seria a última chance da Apple realmente fazer por vontade própria. Falar, olha só como a gente é bonzinho e decidiu abrir tudo para todo mundo. Não vai ser esse o discurso. Eles podem até abrir uma coisa ou outra, como a gente até viu nos últimos anos, desde que rolou tudo de e-mail lá na Europa, uma coisa ou outra acabou respingando no mundo inteiro. Eles falaram, tá bom, vai, deixa, né? Permite emulador na App Store, por exemplo. Algo que não podia e agora pode no mundo todo, que eles largaram mão. Mas, no geral, principalmente referente às taxas, acho mais difícil eles largarem o osso assim tão fácil. Muito bem, agora nessa última semana a Apple divulgou o relatório fiscal do segundo trimestre fiscal de 2025, a gente vai falar sobre isso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois, se você assinar o plano anual, 3 meses de bônus indo em expressvpn.com/afonte. Se você depende de Wi-Fi públicos, se você trabalha muito em cafés, na rua, se usa do shopping, do hotel, do aeroporto, do avião, os seus dados, você sabe, são pelo menos uma parte aí do preço da conexão, porque é coletado para onde você vai, por quanto tempo, depois isso vai saber o que acontece com os dados, esse é o problema, né? Mas com o ExpressVPN você protege os seus dados, a sua conexão também, fica tudo criptografado, nem ela sabe de onde você está indo, para onde você está indo, os sites que você acessa, por quanto tempo, servidores, serviços, conteúdos, que afinal esses dados são seus, né? E para streaming isso é especialmente bacana, porque dependendo do país que você usar para rotear a conexão, dos mais de 100 que ela oferece, você vê o catálogo desses países e não o catálogo do Brasil ou do país que você está. Porque se você estiver viajando e quer ver do Brasil, você consegue também fazer isso no YouTube, no Max, por exemplo. Então faz o seguinte, para ver como é fácil colocar no seu iPhone, no iPad, na Apple TV, no roteador de casa direto, se você quiser, faz o seguinte, vem em expressvpn.com/afonte ou usa o cupom AFONTE para fazer o checkout e aproveitar depois, se você assinar o plano anual, 3 meses de bônus no fim desse ano, uma última vez, expressvpn.com/afonte. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, nessa última semana, como a Apple tinha anunciado há algumas semanas, rolou a divulgação do relatório fiscal dela, relativo ao segundo trimestre fiscal de 2025. Ela reportou 95 bilhões em faturamento, isso ficou muito próximo do que o mercado esperava, mas ainda assim, por conta de incertezas do futuro, tarifas, etc., ela deu um guidance, que é uma previsão para o próximo trimestre de faturamento dela, que não deixou o mercado muito
Satisfeito, as ações dela caíram depois da divulgação do relatório fiscal. E para não ter tanta martelada aqui enquanto eu falo, Felipe, quer comentar um pouquinho sobre os resultados, também introduzir e aprofundar o tema do relatório fiscal dela? Claro, vamos dar uma explorada aqui nos resultados fiscais da Apple, que, como você falou e eu também observei, as ações caíram depois desse anúncio, então foi meio desanimador. Em partes a gente já esperava, até porque esse foi o trimestre, né, o anúncio de resultados logo depois do anúncio das tarifas malucas. Então, acredito que todos os investidores estão de olho no que ia rolar, no que a Apple iria comentar sobre essas possíveis tarifas malucas do Trump. E agora pegando aqui por categoria, né? Foram 95,4 bilhões de dólares de receita total. Sem surpresa nenhuma, iPhone está ali no topo com 46,84 bilhões. E a categoria de serviços também crescendo cada vez mais com 26,64 bilhões. Né? Então a Apple, mais uma vez, fatura muito mais com serviços do que somando Mac, iPad e wearables, home e acessórios. Então, serviços é uma categoria importante para a Apple. Acabamos de falar da App Store, que entra nesse bolo todo. App Store, compras internas, assinatura do Apple Care. Né? A gente até viu recentemente, no começo do ano, a Apple mudou o esquema do Apple Care, tirou aquela taxa que você tinha a opção de pagar fixo, né, $200, e acabou agora você é obrigado a assinar Apple Care por ano ou mensalmente. Então, mais uma mudança aí que a Apple fez para tentar aumentar ali a receitinha dela de serviços. E uma coisa que eu acho que é complementar e curiosa é o seguinte, né? Serviços, você falou, fatura mais do que home, acessórios e wearables, do que Mac e do que iPad. Juntas. É mais faturamento de serviço do que juntando essas outras categorias todas. Tirando o iPhone, é já extremamente significativo, né? E ainda assim, cresceu, a parte de serviços cresceu 12% na comparação com o mesmo relatório fiscal do ano passado, o que mostra que está um crescimento bastante saudável ainda, né? Pois é, se a gente somar as categorias Mac, iPad e iPhone, Mac, iPad e outros, né, que seria ali os wearables, acessórios e home, basicamente Apple Watch, HomePod, AirPods, que a Apple junta tudo isso numa categoria só. Temos 23%, serviços representam 28% já da receita da Apple, pelo menos para esse trimestre. Então, é basicamente iPhone, serviços e outros. Então, para você ver como que serviços se tornou uma categoria importante para a Apple. Pegando aqui os números de cada produto, Mac teve ali um crescimento 7%, o que até faz sentido. A Apple lançou novos Macs recentemente, teve MacBook Air novo, então acredito que isso ajudou a levar as vendas um pouquinho para cima. iPad também, a Apple deu uma atualizada ali nos iPads, então também subiu um pouquinho. iPhone subiu, mas 2%, não foi nada tão significativo assim. Serviços cresceu bastante. E a categoria outros da Apple, que seriam, né, os wearables, home accessories, caiu 5% em relação, né, ao período anterior. Então, deu para ver que, sei lá, na questão de acessórios, parece que a Apple tá patinando um pouco. O que ela lançou recentemente não chamou tanta atenção assim para ela conseguir levar esse número para cima. Mas o que me chamou a atenção mesmo, que sempre fico atento nisso, é a famosa ligação do Tim Cook com os investidores que rola logo depois desse anúncio. Daí é o Tim Cook com o CFO da Apple, juntos ali, anunciando, comentando, detalhando, quebrando os números e respondendo perguntas dos investidores. Eu estava muito curioso justamente porque estava esperando eles comentarem sobre as tarifas. Né? A China e Estados Unidos estão nesse embate, o Trump anunciou tarifas, a China anunciou tarifas e todo mundo tarifando um ao outro. E a Apple comentou, né? Não deu tantos detalhes assim, porque é sempre aquela conversa nas ligações. Tinha que falar, nós não comentamos sobre planos futuros, sobre incertezas do futuro. Então eles tentam driblar ali um pouco mais. Eles falaram, foi comentado, que a estimativa é que a Apple vai ter um custo adicional de 900 milhões de dólares no próximo trimestre para bancar as tarifas. Eles foram questionados sobre possível aumento de preço e tudo, mas por hora sem notícias, né? Por hora fica do jeito como está, mas a informação que eles deram é que vai ter um aumento aí de 900 milhões no custo da Apple.
E é difícil imaginar que é eles... tanto, né? Eu até achava que, sei lá, seria algo na casa dos bilhões, mas ao mesmo tempo é difícil de imaginar que isso não vai parar no bolso do consumidor em algum momento. Que não quer dizer que vai ser agora, mas dá para imaginar que os produtos das próximas gerações podem ficar mais caros sim, por conta desse aumento de custos aí que a Apple vai ter por conta das tarifas. O Tim Cook até comentou sobre a cadeia de produção, fornecimento da Apple, perguntaram sobre justamente os iPhones vendidos nos Estados Unidos e eles falaram que atualmente, e que a expectativa é que isso continue, que a maioria dos iPhones vendidos nos Estados Unidos passem a ser importados da Índia. E que a Apple também já importa muitos produtos do Vietnã. Então, meio que eles tentando aliviar ali para os investidores. Tipo, não, olha, veja bem, a gente tem outros lugares para fabricar nossos produtos, a gente não depende só da China. Claro que quase tudo ainda vem da China, mas é ela tentando ali fazer um discurso de que né, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Mas a ideia, até pelo que já tinha vazado, é isso, que a Apple vai tentar diversificar cada vez mais a produção dos aparelhos. Então, para os Estados Unidos, a ideia, agora já confirmado pela Apple, é que boa parte dos produtos venha da China e do Vietnã. E a gente tem também aquela história que saiu aqui no Brasil de que a Apple pretende melhorar, né, acelerar a produção de iPhones aqui para também usar o Brasil como um outro hub de distribuição de iPhones para os Estados Unidos, enquanto a China continuaria suprindo o resto do mundo. Então é a primeira vez que a Apple comenta sobre as tarifas. De novo, eles deram a entender que né, vai ter um impacto, mas que esse impacto não vai ser tão grande. Mas claro, respingou nas ações, os investidores já ficaram meio receosos. Até olhando aqui agora, as ações da Apple fecharam em queda, né, estão em queda de 3%. Então, vamos ver como é que vai ser durante a semana. Talvez recupere, mas deu um impacto já para eles, né? No pré-mercado elas já estão em queda de menos 1%. Vamos ver na hora que abrir mesmo se essa queda reverte, se foi aí um respingo do finalzinho do pregão do final da semana passada, mas já não está tão otimista se a gente pegar... Tudo bem que é impossível tentar medir isso num vácuo por causa de todo o lance das tarifas, etc. Mas se você pegar só nos últimos 3 meses, a Apple chegou a desvalorizar 30%, recuperou um pouquinho, está numa queda de 16%. Então é bastante significativo, né? Eu estava muito curioso para saber como é que ia ser essa ligação entre o Tim Cook e o diretor financeiro e os analistas todos, porque essa com certeza seria a ligação que o pessoal mais ia escutar dos últimos anos por causa de todo o lance das tarifas. Então, eu fico imaginando a operação de guerra que foi preparar o Tim Cook e o diretor financeiro, que eu não decorei o nome ainda, novo, para responder essas perguntas. Tipo, preparar para a prova, né? Que você vai indo para a escola e sua mãe vai fazendo as perguntas da prova de história só para garantir que você sabe mesmo, e você vai repetindo aquilo que você decorou com muito afinco na última semana. Eu acho que foi muito assim, né? Deu para ver um pouco disso. Eu acho curioso como o Tim Cook, ele poderia ser um político, porque ele fala e não fala nada. Nada do que ele fala, você fala, poxa, aprendi uma coisa nova. Há anos ele não fala nada novo. Perguntaram pra ele, Apple Intelligence? Apple Intelligence, a gente lançou bastante coisa, aí tá atrasado, a gente vai lançar mais coisas. Sim, todo mundo sabe disso. Explique-se. A gente não fala sobre coisas futuras, mas eu tô muito empolgado. Tá demorando um pouquinho mais, mas a gente tem certeza. Sim, resposta totalmente diplomática que não diz nada, né? Mas ainda assim, sendo uma situação tão delicada e nesse tipo de ligação eles não podem mentir, porque senão vai preso. Eles têm que informar o mercado dentro do que a lei obriga, eles tentam informar o mínimo possível para não se expor a nenhum tipo de problema. A gente viu no passado a Apple ter que retratar o que ela tinha feito de previsão de venda de iPhones no trimestre seguinte, também por conta de problema de fornecimento e cadeia de suprimento. Então a gente já viu isso acontecer, então eles tentam o mínimo possível dar instruções que possam lá na frente enforcá-los, né? E como você falou, teve o lance dos 900 milhões que a Apple previu, eu achava que ia ser muito mais. Eu calculei aqui rapidinho, com base nesses 95 bilhões que ela faturou no último trimestre, ela leva tipo 20 horas para faturar esses 900 milhões a mais, então não é tão absurdo assim, né? Mas se você junta 900 milhões aqui, meio bilhão de euros que ela tomou a multa na Europa, isso vai somando e aí começa a comer bastante do faturamento. Outra coisa interessante, né, que ela detalhou, ela chegou a 44%, foi, de lucro, de margem de lucro nos produtos, isso empurrado a uma margem de lucro que bateu recorde na parte de serviços. Ela chegou a... Foram 47% da margem de lucro total,
Serviços foi 75%, o que é óbvio, né? Porque serviço é o quê? É fazer Apple Music, Apple TV Plus, você tem o gasto para fazer o conteúdo ou os licenciamentos, depois disso é só lucro, né? Versus margem de lucro de hardware, por exemplo, né? Foi 36%, caiu, então tá mais caro para ela fazer, e ela não repassando no total isso para os produtos reduz a margem, né? Essa é uma conta importante justamente para as tarifas, e isso, né, foi uma coisa bastante discutida no relatório financeiro. Eu fiquei surpreso também que o Brasil nem foi citado como alternativa para a Apple nessa parte de bastidores. A única coisa que o Brasil foi citada, na verdade, teve uma menção ao Brasil, quando a Apple falou, a gente bateu recorde em países como Reino Unido, Espanha, Finlândia, Brasil, Chile, Turquia, Polônia, Índia e Filipinas. Só. Mas falou do Nubank. Como o Nubank substituiu os computadores por MacBook Air, foi isso? Isso mesmo. Teve uma mençãozinha ali no Nubank, falaram um dos maiores bancos da América Latina, que eles compraram MacBook Air para os funcionários. Então teve essa menção honrosa ali. Pois é. E só a título de curiosidade, o Vision Pro foi citado 6 vezes, né? Ao contrário, por exemplo, de Apple Intelligence citada 12 vezes. Então eu gosto sempre de acompanhar esse tipo de coisa, né? Eu lembro que teve um ano que acho que foi o Messi, foi citado mais vezes do que alguma coisa da Apple. Você fala, bom, dá pra ver as prioridades, né? Não teve menção ao Messi nessa última divulgação do relatório financeiro, mas considerando todo o contexto, eu acho que ela até que se saiu bem, tendo ensaiado muito o que podia dizer, o que não podia dizer. Pra quem escuta essa ligação, é muito engraçado, porque agora é menos, mas dava pra ouvir enquanto algum analista fazia uma pergunta, aquele papel virando pra lá, pra cá, né? Passação de papel, vira papel, encontra, né? Imagina assim, na sala de reunião da Apple, 12 advogados e apontando pro Tim Cook que pode falar, o que não pode, marcando com marca-texto ali, né? Uma operação meio de guerra, porque é ao vivo, não pode mentir, não pode falar errado. Mas é isso, o impacto, aparentemente, a Apple conseguiu se estruturar para ele ser menor do que poderia ter sido se ela não tivesse visto isso no horizonte, e ela tem a vantagem de ser brother do Trump. Então tem um apoio, né, estrutural ali que outras empresas não poderiam contar com isso se fossem outras, né? Vamos ver agora como que vai ser daqui pra frente, se eles vão continuar conseguindo fazer essa enrolação ali, né, de contornar a situação. E essa da Apple Intelligence mesmo, nossa, o Tim Cook enrolou, e como você disse, não falou nada. Porque ele começou, não, porque desde quando a gente anunciou, a gente lançou um monte de coisa. Ele começou a citar assim, recurso por recurso. Genmode, Image Playground, Image One, Cleanup, Visual Intelligence, notificações, resumo. E agora tem idiomas, francês, alemão, italiano. Porque ele fez uma lista ali de que parecia um negócio enorme, né? Daí ele, não, a gente fez muita coisa e ainda tem muito mais pra fazer. A gente só precisa de um pouco mais de tempo, na realidade. Né? Metade do negócio que ele prometeu não tá pronto. Mas é isso. Essa ligação é sobre tentar enrolar, é sobre tentar não falar muita coisa. E teve uma queda, mas também não foi lá essas coisas, então realmente concordo que a Apple até que se saiu bem nessa. Vamos ver nos próximos se ela vai conseguir manter, até porque a situação das tarifas mesmo, cada semana tem uma novidade. Uma semana o Trump aumenta, na outra semana diminui, daí na outra ele aumenta de novo, então sei lá como que vai estar o mundo até o próximo anúncio de resultado fiscal da Apple, né? E perguntaram para ela especificamente também sobre aumento de preços, possível aumento de preços. E a resposta foi, sei lá como é que vai estar o mundo daqui a pouco. Vamos ver, a gente vai fazer a melhor da situação, mas não tem como saber, porque muda de 5 em 5 minutos, né? Mas não pareceu que tá fora do campo de possibilidades fazer esse aumento. Acho que se você não rejeita essa ideia, quer dizer que ela tá na mesa. E foi mais ou menos essa dica, pelo menos, que eles deram. Vamos ver. E acho que meio colado nisso, a gente viu na última semana, bom, o Trump fez 100 dias que ele tá lá, e tem feito uma vitória, como é que é? A volta da vitória, né? Fez um evento para o povo aplaudir ele lá, não sei onde, nos Estados Unidos. Fez uma ligação, né? Um grande FaceTime com executivos para todo mundo dar parabéns para ele, tapinha nas costas. E o Tim Cook, sendo o cara que há muito tempo entendeu qual que é a missão dele quando o assunto é o Trump. Escrevi várias vezes sobre isso no Mac Magazine. Eu vou deixar os links aqui na descrição, então... O Tim Cook falou, né, gente, não posso estar aí com vocês hoje, mas poxa, grande líder, você está fazendo a diferença, a gente acredita nos Estados Unidos, vamos investir por sua causa, que não é $500 bilhão aqui para fazer estrutura, montar, vir peça dos Estados Unidos inteiro, etc. E eu quero tirar um momento aqui para
reconhecer o foco do grande líder ao mercado doméstico de semicondutores, porque isso é uma coisa que a gente também vai investir muito. Não preciso nem dizer que a gente está muito empolgado com o futuro da inovação dos Estados Unidos, essa oportunidade incrível que vai criar, e a gente tem muita honra de fazer a parte disso. Então, ele sabe que ele tem que passar por isso para, lá na frente, na próxima divulgação do relatório fiscal, ter facilitado ainda mais para a Apple. Como o Trump fala, não, o Tim Cook me liga, o Tim Cook fala comigo, ele não reclama, ele é uma empresa, exemplo de empresa americana. É nessas horas que a gente vê por quê, né, que está facilitando para ela. Tudo que o Trump quer é um puxa-saco, né? É incrível isso. Mas o Tim Cook tá ali fazendo o que ele já fez da outra vez e é engraçado, porque justamente isso. Esse investimento da Apple viria com ou sem Trump. E ele, perto de tudo que a Apple tem e precisa para fazer os produtos dela, ele é uma coisa até pequena. Mas do jeito que o Tim Cook fala, faz parecer uma coisa grande, faz parecer que a Apple tá levando tudo para os Estados Unidos graças ao Trump, que tem que agradar ele, quer atenção, ele quer pensar que ele é especial. É isso que o Tim Cook fez, basicamente. A Apple faria esse investimento com ou sem Trump, e ao mesmo tempo esse investimento não vai substituir toda a produção. Literalmente, a Apple vai fazer mais alguns chips nos Estados Unidos. Todo o resto vai continuar vindo de fora e vai continuar sendo assim por um bom tempo. Mas o discurso tem que ser polido justamente para manter essa amizade e para Apple ter ali mais poder de barganha com essas maluquices do Trump. E tem o lance de que todo investimento de infraestrutura e de processadores, na verdade, é do governo anterior, e o Trump falou, não, isso é uma porcaria, eu vou fazer o meu, né? Que é só para poder fazer xixi, marcar o cantinho e falar que é dele, assim como sempre aconteceu, tá? Não é específico dele. A gente vê, sei lá, até projeto de metrô. Troca o governo, pronto, agora a estação não vai sair daqui, é do outro lado da rua. Por quê? Porque na placa fala que o projeto é seu. Isso sempre aconteceu na história da humanidade, né? E é claro que ia acontecer aqui também, mas acho que essa notícia diz mais sobre a forma como o Tim Cook vai seguir passando esses ridículos, porque ele sabe que essa é meio que a missão dele. Que se ele for ser criticado de qualquer jeito, ele pelo menos protege o interesse da Apple, e todo mundo, em maior ou menor grau, sabe que é isso que ele tá fazendo. Então, todo mundo olha e fala, então tá bom, aí segue em frente. Com certeza. E uma breaking... Acho que essa breaking news, talvez... Pra não botar musiquinha em todo episódio, porque todo episódio tem breaking news, mas saiu uma coisa nova nos últimos minutos aqui que a gente tá gravando, né? Pois é, Marcos. A Apple anunciou agora a edição 2025 da coleção Pride, que ela anuncia todo ano uma versão diferente, que é a coleção em celebração ao mês do orgulho LGBT. Então temos novos wallpapers para iPhone e iPad, um novo mostrador para Apple Watch e, claro, uma nova pulseira de Apple Watch que combina com esse mostrador novo. O mostrador traz as cores da bandeira ali nos cubículos, umas faixinhas. Acredito eu que isso deve ser animado ali rodando no Apple Watch, também os wallpapers de iPhone. E a pulseira segue esse mesmo estilo, com várias faixinhas na cor da bandeira. Gostei muito desses wallpapers, até mais do que dos wallpapers do ano passado. Vamos ver aí na prática. E lembrando que eles ainda não estão disponíveis, mas vão chegar, segundo a Apple, em breve com o WatchOS 11.5 e 18.5, no caso do iOS. Então, atualmente essas versões estão em beta, mas considerando isso, dá para imaginar que a Apple já vai lançar esses updates para todo mundo nos próximos dias. Boa, super bonita a pulseira, e mais legal ainda ela junto com o mostrador, né? Tenho na foto, eu vou deixar aqui na descrição o link a divulgação da Apple, que você pega o Apple Watch meio de lado, aquela foto meio 45 graus assim, e ele junto com a pulseira parece um blob só, uma coisa só, assim, colorida, ficou super bonita. E é curioso, né? Toda pulseira tem uma que ela lançou faz uns anos que era tipo um tricô colorido, que eu achava linda, linda, linda aquela pulseira. Ela ainda vende essa ou não? Vende, ainda tá disponível na Apple Store. Tá, e não é tricô, tô só um jeito fácil de explicar aqui. Sim, ela é uma pulseira braided solo. Ah, boa. Muito bonita, inclusive. Eu tive a primeira edição dela, gosto muito e ainda tá à venda. Bem bonita. E essa, bonita também, curti os wallpapers. Os links vão estar na descrição, para quem já quiser dar uma espiadinha no que é. E para quem tiver a oportunidade de comprar e tá lá fora, comprou, viu como é que é, se quiser tirar umas fotos de poder ver de verdade como é que é, mandar impressões pra gente, gigahertz.fm/feedback. Muito bem, a seguir a gente vai falar sobre algumas notícias que pintaram a respeito da Apple, ela tentando corrigir um pouco do estrago que ela própria fez, né, tiro no pé, com tudo relacionado à Apple Intelligence, mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando a fonte,
e segue oferecendo. Se você acessar gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. E desconto no quê? Se você acessar, você vai ver que eles têm muita capinha, tem película, tem fone de ouvido, os earbuds, né? Tem também o fone com fio, tem o Bluetooth que só liga um fio no outro, tem headphone grandão, aquele fone mais coco, né? Pra você usar geralmente no trabalho, pessoas na academia também. Tem carregador, tem cabo de tudo quanto é jeito, tem o trançado, tem o comprido, tem o curto, tem com USB-A, tem com USB-C, adaptador que não acaba mais. Eles têm os produtos novos, como por exemplo o microfone de lapela, aquele redondinho que a gente tá vendo por aí, eles têm também, eu já usei, é super bacana. Então faz o seguinte, vai em gorillashield.com.br, usa o cupom GHZ no checkout e você aproveita 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield! Muito obrigado e vamos lá. Você até deu uma pincelada nisso agora há pouquinho, porque o Tim Cook falou, ele listou, porque dá pra listar, cabe na mão, né? As coisas novas da Apple Intelligence que chegou, até as coisas antigas também, quando o assunto era só machine learning, só, né? Os algoritmos de relógio, coisa assim, mas a Apple, nessa tentativa de tentar reassumir um pouquinho aí da narrativa, publicou um vídeo, tem uns bons 5 minutos, espremeu 5 minutos de tudo e tudo mesmo, né? O que dá para fazer com essas manifestações atuais de IA, da Apple Intelligence. É um vídeo quase um tutorial, com aquele bom humor, as piadinhas que a Apple tem feito nos vídeos dela, mas listando um por um. Eles lançaram esse vídeo meio de surpresa e eu fiquei bem surpreso justamente porque eu tinha a impressão de que eles iam deixar o assunto morrer um pouco, pelo menos até a WWDC, para ver se o pessoal esquece um pouco do fiasco. Mas agora eles acho que estão tentando contornar a narrativa da Apple Intelligence, porque os primeiros vídeos eram muito focados na carangueja nova que não rolou. Tanto que teve aquele comercial que ela teve que tirar do ar, teve até o processo lá nos Estados Unidos, que ela foi acusada de propaganda enganosa. Então ela deu uma reformulada no site, tirou as menções de Apple Intelligence já disponível, alguma coisa assim, mudou um pouco o discurso para não ficar tão escancarado que ela prometeu um monte de coisa e não cumpriu. E esse vídeo novo, ele já ignora totalmente as promessas da carangueja. Então, se você assistir, ele fala do que já tem mesmo, que é arrumar as fotos de emoji, playground, resumo de texto, ChatGPT, mas em nenhum momento fala de novo assistente, de comando de voz avançado, não tem nada disso. Então, acho até que realmente foi uma tentativa de contornar, de fazer o pessoal esquecer tudo aquilo que ela já tinha prometido e falar, não, o que tem é isso aqui, fiquem felizes com isso aqui. E em nenhum momento o vídeo chega a falar, tipo, em breve tem mais, em breve... Não, é só para realmente mostrar o que já tem. Então, eu peguei mais por esse lado de ver eles tentando mudar a narrativa da Apple Intelligence e ver também se conseguem convencer as pessoas de que é útil, de que elas precisam disso, porque a gente sempre repercutiu aqui aquelas reportagens, não como de, nos países onde tem Apple Intelligence, o iPhone tá vendendo mais, mas tá vendendo mais quanto e qual que é a relação disso, né? Então, é uma coisa muito vaga. Eu, particularmente, não conheço uma pessoa que trocou de iPhone porque queria Apple Intelligence. Então, assim, né? Mas ela tem que tentar vender. Então, ela tá aí tentando mostrar que a Apple Intelligence é legal, é bacana, faz um monte de coisas. E surgiu esse vídeo aí que me chama mais a atenção justamente essa mudança na comunicação de como eles anunciam os recursos. Uhum. E posso dizer assim, olhando o vídeo num vácuo, analisando os conteúdos do vídeo, as tecnologias, é um ótimo vídeo e mostra como tem um monte de coisa que dá pra fazer. O problema é que será que as pessoas primeiro querem tirar proveito disso? Em segundo lugar, se o iPhone é o melhor veículo pra tirar proveito desse tipo de coisa. Eles até no começo do vídeo falam, tá disponível nos dispositivos compatíveis, tem Mac, tem não sei onde, mas eles focam mesmo ali no iPhone. Mostram funções que fazem mais sentido ter no iPhone, tipo, tirou a foto, apareceu um cone, você não quer a cone, você passa o dedo em cima do cone e some o cone. Beleza, é um benefício que você tangibiliza e as pessoas certamente vão ter utilidade para isso, né? Das principais críticas que eu vejo sempre quando o assunto é qualquer coisa de tirando o ranço que as pessoas já pegaram só porque estão falando muito a respeito disso, é assim, não tem nada disso que eu preciso no dia a dia. Se você tangibilizar, esquece que a IA é o passador de dedo e removedor de cone. Ótimo! Em algum momento você tirou uma foto que, se você liga muito para foto, se você quer postar a foto perfeita, você vai poder tirar proveito disso. E beleza, né? Algumas das coisas ainda não funcionam bem. Tipo o lance de Genmoji.
O que a Apple fala que faz o Genmoji e o que o Genmoji faz de verdade tem um delta meio grande. Aí, mesma coisa com a criação de o Image Playground. Também, como a gente falou, né, Felipe? Você faz um prato de macarrão, pronto, aqui um burger. Então tem uma diferença grande entre expectativa e realidade, mas toda a parte de texto, e aí eu acho que faz mais sentido no Mac. Tá? E eles mostram, fulano tá redigindo um e-mail, tá bravo, redigiu com tudo caps, falou, faz o boniteto de e-mail aqui, deixa ele mais educado. Ele faz. Integração com o ChatGPT, mostrou na prática. Quero começar a fazer academia, faz o prompt aqui, pá, gerou um treino para você. Ok, isso tudo é muito interessante e útil, e você tangibiliza qual que é o benefício. Achei num vácuo, sem saber a polêmica toda, tudo que tá faltando, a carangueja reformulada. Eu achei interessante, ela mostrando que já tem mesmo coisa que tá no ar, e eu acho que se essa comunicação tivesse se apoiado nisso, nas funções tangibilizadas do que já está disponível desde o começo, mesmo que fosse um vídeo de 30 segundos, porque só tem uma coisa, teria evitado uma certa dor de cabeça, mas lá no começo a intenção é vender iPhone com promessa de futuro. É sempre isso, né? Você vai tirar fotos melhores, você vai fazer, mas a foto já tá lá, né? A câmera já tá lá. Tem uma diferença. Ainda assim, mesmo tendo apresentado essa notícia de um jeito meio irônico no começo, eu achei que foi dado o que dá pra fazer, foi a decisão certa. Fala do que tem, tangibiliza o que tem e espalha isso, faz a pessoa abrir a torneira e ela ver esse vídeo pra ela ver, pra gente reassumir a narrativa e mostrar como já tem coisa. Acho que é meio por aí. Exatamente. E é isso. A Apple Intelligence se tornou uma polêmica porque a Apple se apoiou muito no que não existia e no que não existe até hoje, no que ela não conseguiu fazer. Que é o que ela acreditou, que o time de marketing acreditou que chamaria mais a atenção, que venderia mais iPhone. No fim das contas, eles não conseguiram fazer e tá aí do jeito que tá. Realmente, se eles tivessem anunciado desde o início, focado nas propagandas, as campanhas, no que já existe, né, o cleanup, esses recursos mais básicos, acho que o pessoal não teria tido tanto problema com essa quebra de expectativa. O que rolou foi isso, uma quebra de expectativa muito grande com o que ela ficou anunciando desde junho do ano passado, com o que a gente tem até agora. E esse vídeo é uma coisa mais realista. Até tá passando na TV. Esses dias eu liguei a TV, tava passando uma propaganda nova da Apple Intelligence, que é também o cara lá no quarto, a vozinha tirando foto dele, e ele apagando assim com a voz assim no fundo do espelho, com o cleanup do Fotos. Esse comercial tá rodando aqui no Brasil, inclusive, já na TV. E é o tipo de recurso que as pessoas usam, né? Meus pais estavam comentando esses dias, testei lá, tirei uma sujeirinha na foto, que legal. Coisas mais tangíveis do que ela ficar vendendo recursos que nem existem. Então, é isso. Um vídeo que pelo menos é sincero, né? Acho que é isso, tá vendo? Tangibilizar o benefício e pra vovó, que não tem ideia se as pessoas estão bravas ou não, se você fala de, porque meu Deus do céu, não param de falar disso, você passa o dedo, você tira e pronto. E acho que esse é o caminho mesmo. Agora, Felipe, que história é essa de alternativas ao ChatGPT chegando em integrações com o iOS 19? Pois é, isso é o que a gente fala desde o iOS 18, até antes mesmo do iOS 18 ser anunciado, quando a gente tinha ali os rumores de Apple adicionando IA no iPhone. Tinha algumas conversas de a Apple tá negociando com a OpenAI, a Apple tá negociando com o Google. E aí a gente fala, quem que vai ser? No fim das contas, pode ser todo mundo. Porque a Apple deixou isso bem claro, que a primeira parceira dela para empoderar a assistente virtual carangueja seria a OpenAI com o ChatGPT, mas que no futuro eles adicionariam outros modelos para os usuários escolherem. O próprio Craig Federighi falou isso várias vezes, então já ficou bem claro. Até nos códigos do sistema, quando a gente olha nos últimos betas, já dá para ver umas coisinhas ali que a Apple está se preparando para adicionar o menu de opções. Ainda não tem nada, mas ela já está deixando tudo no jeito para quando entrarem mais opções, o sistema já está pronto para isso. Então é questão de tempo. A gente não sabe, mas eu chutaria que ela fez ali um acordo de exclusividade com a OpenAI, talvez de 1 ano. Aí agora com a WWDC chegando, esse acordo acaba, ela abre para mais modelos. E recentemente o CEO do Google, né, o Sundar Pichai, ele comentou que teve ali, né, uma conversa com o Tim Cook sobre a Apple Intelligence tendo essa abertura para mais modelos de IA no final desse ano, que dá para entender que eles tiveram ali uma conversa sobre quando que vai poder ter o Gemini, né? Sempre tem essa discussão de pronúncia dentro Eu falo do Gemini. iOS. Eu também falo Gemini.
Então, possivelmente, com o iOS 19, teremos essa abertura. E aí, né, later this year, como eles geralmente chamam, que o iOS 19 vai chegar para todo mundo mesmo lá para setembro, os usuários vão ter a opção de escolher se eles querem conversar com ChatGPT, com Gemini ou outras opções ali dentro da Caranguejo, que vai ser uma boa, né? Ter essa opção de escolha, acho bem bacana. Particularmente adoraria que tivesse a Perplexity também dentro da Caranguejo, quem Sim. sabe um dia, que eu uso bastante Perplexity. Mas é uma boa. Um que eu tenho certeza que não vem é a Meta, né? Com o Llama. Acho meio difícil, porque, né? A gente até teve uma reportagem há um tempo atrás que a Apple chegou a conversar com a Meta, mas não quiseram fechar justamente porque as ideias das empresas se batem muito. As próprias empresas se batem muito hoje em dia. Então, acho mais improvável, mas Gemini e Perplexity, quem sabe? Vai ser bem bacana. É curioso porque a Meta, eu até comentei isso no último IA sob controle, parece que tem duas metas. Tem a Meta que faz os modelos Llama de código, os modelos abertos Llama, iniciativa liderada pelo Yann LeCun, que é um dos papas de machine learning, da história do machine learning. O cara inventou reconhecimento de caracteres, basicamente, né? Então, ele é muito cabeçudo e tá lá há muito tempo, e a Meta tá na frente nessa parte por conta dele, e eles fazem coisas muito bacanas, fizeram um modelo específico para usar na ISS recentemente, por exemplo, para reduzir a dependência de comunicação de astronautas com a Terra, para depois fazer missões mais compridas e que demoraria mais falar com Marte, por exemplo, né? Esse tipo de coisa é muito bacana. Eles têm modelos que segmentam um objeto, tipo, se seleciona e acompanha um objeto no vídeo, se o objeto sai de quadro, volta no quadro, continua acompanhando perfeito, preciso ali, parte de filtro. Tudo isso é muito bacana. O que eles produtificam é muito fraco. Acabou de sair uma matéria recentemente que eles têm lá os personagens de IA. Se licenciou a voz da Kristen Bell, que fez a princesa de Frozen, sei lá. E você podia falar de sacanagem com a princesa de Frozen. A Disney falou, vocês estão loucos? Então tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. A própria Perplexity, os modelos dela, os Sonar, são feitos em cima do Llama. Modelo da Meta que você pode pegar, torce um pouquinho, você ajusta para sua necessidade. Isso é perfeito até para a Apple. Então ela fazia parceria com a Meta para usar os modelos Llama, nem precisaria de parceria, porque é modelo aberto, mas ainda assim seria bacana. Para usar a Meta AI, não, foge disso, sai correndo e olha para trás, né? É muito louco como tem essas duas metas. E há muito tempo escrevi para o Mac Magazine como uma das coisas que a Apple poderia fazer que ia ser muito útil é ter uma loja de LLMs para você se integrar ao sistema. Como fazer de seguro? A lição de casa da Apple. Eles ganham muito bem para fazer isso. Eles têm como fazer isso, eu tenho certeza, né? Então, se ela abrir agora para Gemini, para Perplexity, para seja lá o que for, eu acho que aí sim começa a ficar bacana para quem tiver interesse em ficar fuçando no sistema para você usar com a sua conta do ChatGPT, ele ser o seu modelo padrão para você usar no iPhone. Tem toda uma volta técnica grande aí que vai precisar acontecer, mas abrir para mais é óbvio que isso vai acontecer. Tem a Google I.O. chegando aí, então o Google dando uma dica aqui e ali, né? Eu não sei o quanto eles estão deixando a Apple feliz de estar falando sobre isso, mas eu espero, eu conto com um anúncio a respeito disso, uma pincelada a respeito disso na Google I.O. Seria significativo, por exemplo, anunciarem mesmo essa integração, vai chegar, bota o Tim Cook no palco da Google I.O. para falar da integração, uma coisa que o Jobs fazia muito, né? Vai falar de parceria com o Google, chama o Eric Schmidt, fala da Intel, chama a Paul Otellini, na época, né, claro. Então, uma coisa dessa seria significativa e eu espero que ou na I.O. ou na WWDC a gente veja esse tipo de anúncio, porque assim, até internamente, a gente pode até pular a respeito disso, né? Internamente a Apple está já adotando alternativas, tem um lance da Xcode com Anthropic, por exemplo. Para fora também, como ela está tão atrás, ela precisa fazer isso, né? Mas que história é essa da Apple com Anthropic? Essa do Anthropic é uma coisa mais interna, mas que pode virar externa. Surgiu ali, segundo uma matéria do Mark Gurman na Bloomberg, comentou que a Apple vem testando uma versão do Xcode que se integra com os modelos da Anthropic para desenvolvimento de código. A Apple chegou a anunciar um recurso chamado Swift Assist, que seria um assistente ali para você programar em Swift dentro do Xcode. É outro recurso de Apple Intelligence que até agora ninguém sabe onde está, ninguém sabe o que aconteceu, a Apple deixou meio de lado, enfim, né? Sumiu, né? Eles basicamente não conseguiram terminar. E aí parece que eles estão testando a Anthropic para dar ali, né, força a esse recurso, para alimentar esse recurso com complementação de código, até de repente você dá comandos para criar um aplicativo a partir de prompts de IA.
E a matéria até fala que internamente a Apple tá tentando ainda discutir se é uma abordagem bacana, se não é. Tem pessoas que são a favor de ter IA para fazer código, tem gente que não é. Mas que os engenheiros dentro da Apple já estão testando esse Xcode com Anthropic e que se a coisa for para frente, pode ser que isso se torne público em algum momento. Ter um Xcode disponível para todo mundo que tenha IA da Anthropic, ou talvez até também, assim como no iOS, ter as opções de modelos para você escolher para ajudar você a complementar o código, já que a própria Apple não conseguiu fazer o modelo que ela tinha prometido também lá para completar os códigos Swift, né? Então, tá aí a Apple correndo atrás do prejuízo que ela teve e até teve reportagem, inclusive, comentando que a Apple lá internamente autorizou os engenheiros a, olha, se precisar usar modelo de terceiro, usa, faz o que for preciso, mas vamos entregar o que foi prometido. Então, acho que aqui é mais um caso. Ela não conseguiu fazer o Swift Assist do jeito que ela tinha prometido, e deve estar tentando agora com modelos de terceiros. Bom, e pra gente finalizar o episódio de hoje, pintou muito rumor a respeito de lançamento dos próximos iPhones, calendário do lançamento, com uma notícia sobre um lançamento faseado, que eu não sei você, Felipe, mas me surpreendeu bastante. Eu também não esperava, e foi uma reportagem do The Information com muitos detalhes sobre o que esperar não só dos iPhones 17, mas também dos iPhones 18, dos iPhones de 2026. A gente está falando aí de coisa de um ano e meio ainda daqui para frente. O The Information sempre tem boas informações, então dá pra gente considerar bem o que eles falam. Fazendo jus ao nome. Exatamente. Eles, inclusive, foram os primeiros que revelaram o possível design do Vision Pro, que acabou sendo bem parecido ali com o que eles tinham descrito, até com aquela ilustração. Então, eles têm boas fontes dentro da Apple. Segundo eles, a Apple pretende dividir o lançamento dos iPhones em 2 estágios, basicamente, 2 fases. Porque hoje a Apple sempre lança iPhone novo em setembro, ela lança a linha inteira, desde, pegando a linha atual, que é o 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, sempre vem todos esses modelos em setembro. Aí quando tem o modelo mais baratinho, que agora era o SE, virou o 16E, costumava vir no começo do ano. Segundo o que o The Information falou, a ideia da Apple é separar os modelos Pro e não Pro de época de lançamento. Então, teríamos primeiro o lançamento dos modelos 18 Pro em setembro do ano que vem, mas aí só os modelos Pro e talvez o modelo Air, que a Apple tem o rumor que a Apple vai lançar o 17 Air esse ano, que ele deve ser mais premium do que o modelo de entrada, então a Apple lançaria 18 Pro, 18 Pro Max e 18 Air em setembro, e o iPhone de entrada, que é o iPhone 18 normal, ele chegaria só no início de 2027 com o iPhone 18e. Então ele entraria ali na categoria de iPhone de entrada e seria lançado tempos depois. Pelo que o The Information falou, parte da ideia de separar o lançamento dos iPhones é para tentar bater com fabricantes chinesas e outras marcas que geralmente lançam aparelhos no começo do ano. A Samsung mesmo sempre lança ali os novos Galaxy em janeiro, fevereiro. Então a ideia da Apple seria ter lançamento de iPhone nos 2 semestres para conseguir mostrar ali que ela está sempre a par das outras empresas. Porque hoje a Apple lança o iPhone em setembro, daí chega o primeiro semestre do ano seguinte e todo mundo está lançando celular. Aí a Apple só lança de novo no fim do ano. Então seria talvez uma tentativa da Apple de mostrar que ela também sempre tem novidades. E ao mesmo tempo a gente sabe, dá para imaginar isso, que é um jeito de elevar o ticket médio do iPhone ainda mais. Porque se ela lança só modelo premium em setembro, ela convence ainda mais pessoas a trocarem de iPhone comprando o modelo mais caro. Tipo, lançaram esses. Se você quer um iPhone novo, são esses aqui que tem para comprar agora. Mais pessoas vão acabar comprando os modelos Pro porque é o que tem. E aí depois, lá para frente, vai sair os mais baratos, né? O 18 e o 18E, que vem depois para quem realmente não estava a fim de gastar dinheiro, esperou e aí compra o modelo menos caro. Interessante, fico intrigado com isso porque eu, particularmente, já estou bem acostumado a ver toda a linha de iPhone sendo lançada junta. Mas considerando que ela primeiro já fez essa mudança, né, com o 16, que era SE, virou 16E, e agora o 16E que já foi lançado separado, talvez faça um pouco de sentido ela separar. Não, linha Pro é um lançamento,
linha baratinha é outro lançamento. E pelo que o The Information falou, é isso que a gente deve ver, né, a partir de 2026. Aí começou a fazer mais sentido a ideia de lançar o modelo E todos os anos. Eu acho que você lançar com muita pompa o modelo Pro, tem gente que vai acabar não comprando o Pro porque é muito caro, e no ano seguinte você lança a versão desse iPhone Pro, só que sem ser o Pro um pouco mais barato, a pessoa compra. E entrando um 17E, que seja os Es daí pra frente, aí fez sentido, mas é uma mudança grande e significativa, porque historicamente, né, é isso, lançamento de iPhone é tudo junto, é o mês de comprar iPhone. E as pessoas, era até um jeito da Apple guiar as vendas e fazer o seguinte, gente, é o que tem, né? Até o ano que vem, é o que tem. Compra, não compra, você que sabe, mas não fica com esperança de que vai ter coisa nova que não vai. Aos pouquinhos, para otimizar o orçamento, veio a sair a cor nova do modelo do ano, o roxo, o vermelho, quando tinha muito do Product Red, o amarelo, que saiu faz alguns anos. Esse modelo E no lugar do SE, para ser lançado numa segunda etapa de lançamento junto do modelo não Pro, eu achei que agora começou a ornar melhor esse calendário. Sendo um calendário faseado, é claro que é muito melhor do que o contrário, porque você tem o modelo Pro vendendo o ano inteiro e você não mata uma venda potencial do Pro lançando uma versão mais barata antes e depois do Pro, então isso é óbvio que não ia ser essa situação. Então, desse jeito, acho que de mercado faz sentido, sim. E eu ainda aposto que as pessoas que compram modelos não Pro atualizam com menos frequência até do que as pessoas que compram modelo Pro. Tô chutando isso aqui, não sei. Daria pra fazer exatamente o argumento oposto. Então não sei quão firme ele é, mas faz sentido intuitivamente aqui pra mim. Agora, pra gente finalizar o episódio, que história é essa de já ter rumor a respeito do... Não do de agora, que talvez seja o iPhone Air, mas do próximo. Exatamente. Já estamos falando de iPhone de 2026. Segundo o Mintico, a Apple já estaria trabalhando numa futura geração do iPhone Air com uma tela ainda maior, né? Porque os rumores dizem que o iPhone Air que está para ser lançado esse ano, ele não vai ter a mesma tela do tamanho do atual Pro Max, vai ser algo ali entre o Pro e o Pro Max. Mas que o próximo iPhone Air pode ter uma tela de 6.9 polegadas, daí sim, chegando no tamanho de tela do Pro Max, que indica que a Apple realmente acredita nesse iPhone Air para ela já estar preparando uma segunda geração desse modelo super fino que deve chegar esse ano e que eu ainda fico muito intrigado com a existência do iPhone Air. Até postei um questionamento esses dias no Threads, porque lendo esses rumores, até recentemente teve uma outra reportagem sobre o iPhone Air, acho até que foi o The Information que comentou que essa reportagem deles foi gigante, teve também informações sobre o iPhone 17. Eles falaram que nos testes da Apple, a bateria do iPhone 17R está performando muito ruim comparado aos outros iPhones e que a Apple já está até cogitando trazer de volta aquele packzinho de bateria MagSafe ou fazer um case com bateria, que daí eu falo, pô, faz o celular tão fininho para daí a pessoa ter que grudar um tumor atrás dele, né? Enfim, eu fico pensando, qual que é o sentido desse iPhone Air mesmo, né? Porque eu vejo, até pegando números, estatísticas, categoria de iPhones vendidos, é muito claro o cliente de iPhone. Tem quem compra o Pro sem pensar duas vezes, porque quer o melhor iPhone que existe, e tem quem compra o modelo de entrada sem pensar duas vezes, porque quer economizar dinheiro. Esses modelos do meio, que no caso atual é o Plus, talvez até o Pro menor, que o Pro Max sempre é o mais vendido, eles sempre ficam meio esquecidos. E aí eu continuo me indagando, para quem é o iPhone Air, né? Porque eu entendo que lançar um iPhone bonito, diferente, vai chamar atenção, mas eu fico pensando se a longo prazo isso vai se sustentar, né? Porque ele é um iPhone mais bonito, mas ele não é o topo de linha. A galera que compra o Pro, talvez até compra de curioso, num primeiro momento, para tipo, bacana, um iPhone diferente. Mas o usuário Pro vai querer voltar pro Pro. E o usuário do mais barato, provavelmente vai querer continuar no mais barato. Eu não sei você, mas eu olho para esse iPhone Air e eu ainda penso, bacana, vai ser legal, vai um iPhone fininho. Entendo o conceito de ser um teste pro tal dobrável, mas sei lá. E aí, será que realmente vai pra frente esse negócio? Eu acho que se alguém comprou um iPhone Pro nos últimos 2 anos, sabe qual a necessidade de comprar um iPhone Pro novo? Zero. Eu acho que é em cima deste mercado que ela vai começar a tentar ter apelo. Que é pra galera que pode até talvez não se interessar por um Pro, mas sabe que não vai usar 90% dos recursos. Eu não vou gravar em 20K, não vou precisar do Dolby Atmos Mega Audio Blaster. Não, é o meu iPhone do dia a dia aqui.
Mas ainda assim, um modelo que apele para um senso estético diferente, interessante, acho que você consegue espremer umas vendinhas, seria até o meu caso, talvez, o que é curioso, né? Então eu acho que é bem em cima disso que a Apple vai passar a jogar ao longo dos próximos anos com os modelos Pro. Interessante esse lance de ter um modelo maior. Então eu acho que é por aí. É você tentar empurrar para cima esse mercado ou do Pro, que já está satisfeito, não justificaria você comprar um iPhone novo, mais Pro ainda, porque você não usa o Pro que você tem, mas ainda assim coça a coceirinha de comprar um iPhone novo, porque tem o iPhone do ano, tem uma estética diferente, interessante, e ao mesmo tempo você também empurra para cima a média de vendas de quem se interessa por aparelhos que não são Pro, mas vai comprar um Prozinho. Você vai ficar no meio do caminho. Eu acho que ele vai preencher uma lacuna importante estratégica para a Apple na parte de vendas. Assim que eu vejo, pelo menos, a função dele, mais do que falar se é para a China, se não é, porque tem chip, porque não tem. Acho que é mais para esse lado que eu tô olhando, para tentar fazer sentido antes da Apple tentar ela explicar para que vai servir esse iPhone, o Air. Que nem é o nome confirmado ainda, a gente tá só especulando aqui. É uma especulação. E é isso, o conceito de iPhone Air já tá bem definido. A essa altura, com tanto de vazamento, tá claro que a Apple vai lançar esse iPhone. A minha curiosidade agora é justamente ver a narrativa que ela vai escolher para vender, né? Para quem ela vai vender esse iPhone. Isso que eu quero ver, mas aí a gente vai ter que esperar até setembro mesmo para descobrir. Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou, vai em gigahertz.fm/afonte/150 ou também dá mais piada nas notas do episódio no seu player de podcasts. Quero agradecer a ExpressVPN e Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações e que recomendam a fonte para mais gente ainda poder descobrir o podcast e se formar toda segunda-feira sobre o que está rolando em Cupertino. E a você, Felipe, por semana após semana, ajudar a gente a fazer sentido, justamente, do que está pintando por lá. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência. Para a Alura, apresento o IA sob controle. E saiu sábado passado no Mac Magazine minha coluna opinativa sobre como a Apple tem a última chance nessa WWDC de fazer a coisa certa. O link vai estar na descrição, comentem por lá se vocês quiserem. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima!